Buenas! Vamos explorar uma das principais bibliotecas de leitura de texto, também conhecido como OCR. Nesta biblioteca, temos praticamente tudo o que é necessário quando se trata de leitura de texto, e o melhor de tudo, já disponibiliza modelos treinados, o qual podemos usar sem grandes dificuldades, incluindo no idioma português. Infelizmente, ele não foi treinado especificamente para a nossa língua, mas ele participou do treinamento e consegue atingir resultados muito satisfatórios. A biblioteca que iremos usar é o Paddle OCR, desenvolvido pela Paddle. É uma biblioteca que vem sendo constantemente atualizada e disponibilizado novas versões de modelos. Atualmente, estamos na versão 5 do modelo de leitura de texto, o qual se chama PPOCR. E como iremos ver, existem vários outros modelos que também estão constantemente recebendo novas atualizações e são utilizados para auxiliar o modelo de leitura de texto, ou até mesmo para realizar outros tipos de ações, como o PP Chat OCR, que consiste praticamente em um chat, o qual irá ler o texto e podemos conversar com ele para buscar informações contidas no texto. Caso isso tenha te lembrado de LLMs, pois é, a ideia é a mesma, mas com o objetivo de ser mais leve. Inclusive, temos outro vídeo no canal no qual falamos como funciona um sistema de OCR, caso queira entender melhor. Até porque não iremos cobrir alguns aspectos mais básicos neste vídeo, já que comentamos dele no outro vídeo. Vamos passar muito rapidamente pelas etapas de instalação, pois são bem simples. Inclusive, se desejar, temos outro vídeo no canal que falamos de ferramentas que normalmente utilizamos em inteligência artificial e pode te ajudar a entender como realizar esta instalação se for necessário. Descendo no README, basta ir na seção de Quick Start, onde temos os passos necessários para fazer a instalação, o qual primeiro teremos que acessar este link, o qual irá nos direcionar para uma página para instalarmos a biblioteca base, chamada de Paddle, bastando apenas selecionar as opções do seu ambiente e configurações necessárias. Com isso, irá nos informar o comando que teremos que rodar no terminal para realizar sua instalação. Assim que ele estiver pronto, podemos voltar para o GitHub e pegar o comando para instalar a biblioteca, o qual definitivamente irá realizar a leitura dos textos, chamado de Paddle OCR. Apenas se atente a um fator. Existe esta versão que irá instalar os principais recursos de leitura de texto. Mas, caso queira algumas funções extras, como análise de documentos, traduções, entre outros recursos, será necessário utilizar este comando ao fazer a instalação da biblioteca. Caso não tenha certeza o que for utilizar, talvez valha a pena instalar a versão completa e depois que o sistema estiver pronto, pode verificar se a versão base já contém o que for utilizar em produção. Para começar, vamos dar uma olhada na documentação e entender os principais recursos presentes, o qual são muitos. Então, vale a pena depois dar um tempinho e olhar com mais calma. Para encontrar a documentação, podemos acessar este site. O grupo que desenvolveu a biblioteca é chinês, então caso tenha aberto na linguagem padrão e não souber o idioma, pode alterar para o inglês ou utilizar uma ferramenta de tradução. Vamos direto para as partes mais interessantes e depois partimos para alguns exemplos em código Python, o qual iremos ver que são bem simples e praticamente iguais entre todos os recursos disponíveis, podendo comprovar acessando a aba Quick Start, o qual temos informações das instalações, o qual já vimos, e em seguida exemplos de como rodar a biblioteca direto pelo terminal, o qual não iremos focar neste vídeo, e o que será nosso objetivo, como executar utilizando a linguagem Python. Temos duas estruturas principais, uma que consiste do Paddle OCR,
Nele temos todo o pipeline necessário para realizar a leitura de textos, o qual iremos ver logo em seguida qual o significado de cada parâmetro, já que podemos ativar ou não cada um dos recursos. Ou seja, com somente este código já poderíamos passar uma imagem crua, por exemplo, de uma página de um livro, podendo inclusive estar de ponta cabeça, e teríamos todo o texto contido nela. Já o outro formato que temos consiste em rodar cada uma das etapas de forma singular. Por exemplo, o Text Detection irá apenas realizar a detecção das linhas de texto, ou seja, o detector de objetos. Caso não saiba o que é isso, temos um vídeo no qual falamos sobre o assunto. Ou, digamos que já temos a linha do texto e nossa imagem só contém ele. Podemos chamar somente o Text Recognition, o qual irá nos retornar o texto presente na imagem. Vale ressaltar que os modelos de leitura de texto, em geral, são treinados para receber a imagem de somente uma linha de texto e nada mais. Se tentar passar duas linhas ou com outros objetos aparecendo na imagem, o modelo tende a não apresentar bons resultados. Por este motivo, temos o Text Detection, assim como outros modelos para deixar o texto com a orientação correta, pois o modelo de OCR é extremamente complexo e difícil. Então, quanto mais conseguirmos simplificar no pré-processamento, melhor. Por isso, temos diversos outros modelos que nos auxiliam nisso. Já deu para entender que temos estas duas estruturas principais na biblioteca. Agora vamos ver quais modelos estão disponíveis. Para isso, vamos na aba Model List, onde teremos no lado esquerdo todos os modelos. Não iremos nos prender muito tempo nesta parte, mas vale a pena entendermos o que a biblioteca nos disponibiliza. Para a grande parte dos modelos disponíveis, temos mais de um modelo treinado, o qual podemos usar. Então, ao acessar, podemos ver os seus nomes para podermos importar quando for instanciado dentro do código. Alguns possuem mais de um modelo devido a uma adaptação específica, nova versão da arquitetura ou até mesmo a mudança de linguagem. Então, vale a pena dar uma olhada neles antes de usar. Inclusive, já adianto que normalmente iremos encontrar a versão Server e Mobile, o qual a versão Server consiste de uma versão mais pesada, consequentemente com melhores resultados, e o Mobile mais leve. Inclusive, podemos encontrar exemplos de código de como utilizá-lo. Vamos focar agora apenas no que cada um deles faz, e conforme sua necessidade, pode acessar sua documentação e buscar mais informações. Inclusive, admito que não testei todos eles. Vamos ao primeiro, Document Image Orientation Classification. É um classificador que retorna 4 classes, se o documento está 0, 90, 180 ou 260 graus. Vale mencionar que se rodar por este comando, ele não realiza a rotação em si da imagem, apenas irá te informar a orientação. Aí cabe de você realizar a rotação. Document Visual Language Model consiste praticamente em uma LLM, mas mais simplificada. É passada uma imagem contendo um texto e uma query em formato de texto, solicitando alguma informação contida na imagem. Neste caso, foi solicitado a tabela em formato Markdown. Formula Recognition. É passado a imagem de uma fórmula matemática e ele converte para o formato LaTeX, o qual é muito utilizado principalmente em artigos acadêmicos. Layout Detection. Detecta os blocos de texto existentes na imagem, classificando cada um deles se consistem em texto, título, tabela, imagem, gráfico, entre outros. Isso é importante, pois como iremos ver nos próximos modelos, temos alguns específicos para tabelas, outros para fórmulas matemáticas, como já vimos,
para gráficos, assim como para texto, sem falar que é útil para estruturar a informação, sabendo que determinado título corresponde a determinado texto. Layout Analysis consiste, praticamente, em um aprimoramento do modelo anterior. Em vez de apenas detectar os blocos e classificá-los, também irá informar qual a ordem que eles se encontram, o que é comum em páginas que possuem mais de uma coluna de informações. Seal Text Detection detecta texto em selos ou logos. Os casos onde temos texto curvado, ao contrário do Text Detection, que iremos ver mais para frente. Aqui temos uma segmentação. Por este motivo, conseguimos pegar textos curvados. E caso não saiba o que é segmentação, pode conferir nosso outro vídeo no canal. Inclusive, apenas uma observação. Em geral, os modelos disponíveis não conseguem ler textos curvados. Então, terá que usar algum algoritmo para tentar distorcer deixando-o reto ou treinar um OCR específico para este tipo de texto. Table Cell Detection. Dado uma imagem de uma tabela, irá detectar cada célula. Apenas observe que não irá classificá-los, apenas separar cada um dos blocos. Table Classification consiste em um classificador, o qual irá informar o tipo da estrutura da tabela, se possui divisórias, o qual são as linhas separando cada célula, assim como neste exemplo. Caso contrário, elas seriam separadas apenas pelo vazio. Table Structure Recognition converte a imagem de uma tabela em formato HTML, permitindo editá-la e até mesmo adicionar em um site sem necessitar adicionar uma imagem, o que é mais leve. Text Detection consiste em um detector de objetos orientado para detecção de linhas de texto, até mesmo para casos inclinados, ou seja, ele faz um box por linha, o qual depois poderá ser passado para um modelo que irá ler o texto, fazendo parte do pipeline principal de um sistema de OCR. Text Image Rectification é um modelo autoencoder que tenta deixar a imagem mais reta, corrigindo distorções geométricas em imagens de texto, como as curvaturas de uma folha, para melhorar a precisão da leitura do texto, já que os modelos esperam receber textos retos. Mas não se engane, esse modelo não faz milagres e pode danificar a imagem se as linhas de texto estiverem muito distorcidas na imagem. Inclusive, o modelo foi treinado com imagens completa de papel, e se for passado somente uma linha para ser corrigida, o modelo poderá se perder, assim como qualquer outro objeto que não sejam folhas. Text Line Orientation é um classificador que recebe uma linha de texto e diz se o texto está de pé ou de ponta cabeça. Não funciona para 90 graus ou qualquer outro ângulo, já que possui somente duas classes, sendo elas 0 e 180. Text Recognition. Finalmente, encontramos um modelo principal. Ele é responsável por realizar a leitura do texto. Para isso, precisa receber uma linha de pé e irá retornar o texto presente na imagem. Lembrando que a imagem precisa ter a menor quantidade de ruído possível, como neste caso, o qual temos somente o texto. Inclusive, vale ressaltar, como esta parte é mais complexa e temos diversos tipos de alfabetos, temos diversos modelos, o qual podemos encontrar nesta tabela. O modelo padrão foi treinado para textos em chinês, inglês e japonês, incluindo texto escrito à mão, que inclusive testei e não conseguiu reconhecer muito bem a minha escrita, mas beleza. Não significa que não irá se sair bem em textos em português ou outras línguas, mas a tendência é que um modelo treinado para a linguagem em si se sairá melhor. Por esse motivo,
é interessante analisar se tem um modelo específico para o cenário que deseja utilizar. No caso do português, não temos um específico. O mais perto que temos seria o Latim PP, que, infelizmente, só foi treinado na versão mobile, que é a mais leve e, consequentemente, a que tem o pior resultado. Mas vale a pena testar ela e a versão padrão para ver qual se sai melhor no seu cenário. Chart Parsing é um modelo com capacidade de receber a imagem de um gráfico, interpretar o gráfico e converter para uma tabela em formato de texto. Enfim, passamos finalmente por todos os modelos disponíveis na biblioteca. Agora, vamos à parte prática para entender como podemos implementar eles, tanto de forma individual quanto utilizando o pipeline completo. Para isso, vamos ao nosso notebook, o qual, caso queira acessar para acompanhar e realizar alterações, pode pegar neste repositório que estará na descrição do vídeo, o qual no README tem a versão da biblioteca utilizada, pois, como ele vem sendo constantemente atualizado, algo pode mudar ao longo do tempo. Para começar, vamos pelo método mais fácil, que consiste do pipeline de leitura de texto que já está pronto dentro da biblioteca. Iremos ver os principais recursos. Se quiser ver o que mais ela tem a oferecer, pode acessar este site, o qual irá levar para a documentação do pipeline de OCR. Inclusive, a biblioteca possui outros pipelines, os quais podem ser acessados em Pipeline List ou nessas 3 outras abas, onde o PP Structure V3 tem como objetivo principal a detecção e leitura de textos complexos, como tabelas e gráficos. PP Chat OCR V4 irá realizar a detecção e leitura de textos simples e complexos vinculado a uma LLM para realizar perguntas e interpretações em relação aos resultados. Por fim, o Paddle OCR VL utiliza um Visual Language Model, ou seja, um modelo robusto que irá receber a imagem inteira como entrada e terá que fazer todo o processamento complexo, tanto de textos quanto tabelas e gráficos. Voltando para o nosso notebook, para utilizar o pipeline do OCR, basta importar o Paddle OCR e em seguida chamá-lo para instanciar os modelos. Como comentamos, são vários modelos, um para cada situação, então é interessante cuidar e instanciar somente os que for utilizar, para não consumir recursos desnecessários. Se não configurarmos, será importado os 2 modelos padrões de detecção e reconhecimento de texto na versão mobile, que é a mais simples. Como iremos utilizar exemplos em português, irei modificar para utilizar o modelo de reconhecimento Latim PP. Ressaltando que no pipeline é obrigatório utilizar o detector. Mais para frente, iremos ver como utilizar diretamente o reconhecimento de texto para quando já tivermos a imagem processada. Vale mencionar que pode utilizar qualquer modelo, até mesmo um que tenha sido customizado e treinado por você, sendo apenas necessário estar no padrão da biblioteca principal do Paddle. Porém, não iremos ver treinamentos neste vídeo, mas pode conferir na documentação caso necessário. Em seguida, temos algumas variáveis booleanas para informar se iremos utilizar o modelo de orientação de documento, modelo de retificação para ajustar a imagem e o modelo de orientação da linha. Caso tenha certeza que as suas imagens não terão nenhum destes casos, vale a pena desativar para fazer uma inferência mais rápida e evitar resultados inesperados. Neste caso, irei apenas manter a retificação ativada, já que irei precisar para o exemplo que irei passar. Ao rodar o comando, caso não tenha algum modelo que irá usar salvo em disco, a biblioteca irá automaticamente baixar e instanciar. Com isso,
para utilizá-lo é bem simples. Basta chamar a variável, o qual armazenamos o pipeline, e rodar predict, passando uma imagem que já foi carregada, o caminho para a imagem ou uma pasta, o qual irá rodar todas as imagens e PDFs dentro dela, ou uma lista com nomes ou imagens carregadas. Ou seja, pode ser tanto imagens quanto PDFs. Neste caso, irei passar o caminho para uma imagem, o qual consiste de uma foto que fiz de uma página de um livro. Ao fazer a predição, o resultado é salvo em uma lista, o qual cada elemento consiste do resultado de cada imagem de entrada, que neste caso é somente uma. Com o resultado, podemos utilizar a função print, que é praticamente o mesmo que apenas printar com o comando do Python, o qual irá nos retornar um dicionário com os resultados da predição, contendo o nome do arquivo, as páginas, caso seja um arquivo PDF, e em seguida os pré-processamentos, sendo o input image a imagem original. Já o output image, como o nome já diz, é a imagem final já com todo o pré-processamento realizado. Até para facilitar o entendimento, vamos ver a imagem que a biblioteca salvou para nós. Esse é o resultado. A imagem mais para a esquerda consiste da imagem original. No centro é após ser rotacionada, que no nosso caso não foi realizada nenhuma rotação. Por esse motivo ela é idêntica. E a última consiste dela depois do autoencoder, que busca aprimorar a imagem realizando algumas distorções, o qual podemos ver que removeu a segunda página que estava aparecendo e deu uma leve distorcida, deixando as linhas mais retas. Voltando para o notebook, podemos tecer mais um pouco, onde iremos ter algumas informações de parâmetros utilizados na predição, e em HackText teremos uma lista com cada elemento consistindo em cada uma das linhas de texto detectada, seguido por HackScores, com as confianças de cada uma delas. Mais para baixo temos o vispontes, o qual, sinceramente, não entendi muito bem, e a documentação não especifica. A princípio, a biblioteca não detecta o tipo de fonte, então é possivelmente a fonte realizada para salvar a imagem com os resultados que iremos ver mais para frente, e não a fonte verdadeira do texto. Mas não tenho certeza, já que ela realmente se aproxima muito perto do real. Por fim, temos o hackboxes, que são as coordenadas das detecções das linhas. Inclusive, caso tenha percebido, eu pulei esta informação, mas também temos as coordenadas em formato poligônio, que ao utilizar um detector de objetos não fará diferença. Mas se estiver usando um modelo de segmentação, é nele que os resultados irão ficar. Lembrando que essas coordenadas são baseadas na imagem de output, após aplicar o pré-processamento. Apenas para exemplificar, mantive um código onde pega as coordenadas de uma das linhas e recorta a imagem final, para então obtermos a imagem da linha, o qual foi passado para o modelo de reconhecimento. Antes de continuarmos, vamos voltar um passo, o qual pulamos. A biblioteca disponibiliza também as funções Save to Image, o qual podemos chamar pelo elemento do resultado, e irá salvar dentro da pasta informada duas imagens, o qual já iremos ver, e o comando Save to JSON, o qual salva o nosso dicionário com os resultados em um JSON, caso queira utilizá-los posteriormente. Em relação às imagens salvas, uma delas consiste nesta imagem, o qual acabamos de ver, onde temos a imagem original e o resultado do pré-processamento. Já a outra mostra as detecções das linhas e no lado direito uma nova imagem contendo somente os textos,
o mais próximo possível da localização do texto original. Inclusive, por ela, conseguimos ver bem se alguma informação não foi detectada. O que, neste caso, podemos ver que algumas linhas ficaram fora da detecção, mostrando que teríamos que fazer um aprimoramento na nossa detecção de linhas. Só por curiosidade, algo que vale a pena se atentar. Lembra que comentei que não é interessante aplicar tratamentos no pré-processamento se o seu cenário não precisar disso? Vou mostrar um motivo. Nesta imagem, estou passando um print perfeito. Claramente conseguimos ver todo o texto e ele já está reto. Porém, quando ativo para utilizar o modelo de retificação, olha só o que acontece. Ela acaba removendo parte do texto superior e na lateral esquerda. Consequentemente, a detecção do texto e o OCR acabam performando mal. Agora, quando desativamos a retificação, olha só o que acontece. É possível detectar o texto sem problemas. Então fica aí a dica para testar com diferentes modelos e avaliar se realmente faz sentido utilizá-lo, sem falar que acaba deixando a inferência mais demorada e pesada caso ative muitos pré-processamentos. Beleza, voltando para nosso notebook, vamos ver como podemos rodar cada um dos modelos de forma individual, incluindo aqueles que não estão presentes no pipeline principal do OCR. Assim como vimos na documentação, são muitos. O lado bom é que para utilizá-los são praticamente todos iguais, sendo necessário apenas importar a sua classe e utilizar com praticamente sempre os mesmos parâmetros. Neste caso, estamos utilizando o detector de linhas, o qual pode consultar o código de exemplo na documentação que acessamos anteriormente. Por exemplo, no caso do detector, temos na tabela os modelos disponíveis, bastando apenas adicionar o nome dele ao importar. Assim como podemos ver mais para baixo no código de exemplo, o qual está mais compactado do que o que vamos utilizar. Mas se quiser consultar todos os parâmetros disponíveis, podemos descer mais um pouco e ver todos eles. Ressaltando que para alguns modelos podemos ter parâmetros extras, conforme sua funcionalidade. Para exemplificar, trouxe estes parâmetros, os quais consistem do nome do modelo, diretório ao qual iremos buscar o modelo, que se for none, irá buscar na pasta local padrão da biblioteca. Caso não encontre, irá buscar no repositório online, ou seja, basta apenas apontar para o seu modelo local caso tenha um customizado. Dispositivo onde iremos rodar, lembrando que para rodar em GPU, precisa baixar a biblioteca com esse recurso. Caso contrário, irá rodar somente em CPU. Enable HPI. Consiste em uma otimização para deixar o modelo ainda mais rápido. Porém, para isso, é necessário instalar alguns recursos extras, o qual não abordaremos neste vídeo. Assim como o TensorRT, que irá converter o modelo para uma versão mais otimizada conforme a sua GPU. Ressaltando que a primeira vez que rodar com as otimizações, o carregamento irá ser mais lento. Já as próximas execuções serão mais rápidas, já que irá salvar em disco o novo modelo otimizado. Apenas não esqueça que essas otimizações precisam ser feitas no computador o qual irão realizar as inferências, não sendo recomendado fazer em um computador e enviado o modelo já otimizado para outro, principalmente se o hardware for diferente. Por fim, temos a opção de usar em float 16 ou 32, o que significa que, se for 16, será mais rápido e usará menos recursos computacionais, mas pode tender a ter um resultado levemente inferior, o que normalmente não é muito significativo, dado o custo-benefício, mas fique atento a isso. Chegando nas inferências, tem a mesma ideia que o pipeline que vimos,
sendo necessário chamar a função predict, passando a imagem, PDF, caminho para o arquivo ou pasta, ou uma lista com diversos arquivos. O resultado será armazenado da mesma forma, tendo um dicionário com os resultados, podendo salvar a imagem e o JSON em disco utilizando as mesmas funções que vimos. Neste caso, teremos em DT-Polis as coordenadas dos blocos onde se encontram as linhas detectadas, e em DT-Scores as suas respectivas confianças. Inclusive, podemos pegar uma das coordenadas e recortar a linha detectada diretamente da imagem para podermos ver e posteriormente utilizá-la. Apenas para deixar bem exemplificado, vamos passar por mais um modelo de inferência, que conforme iremos ver, é praticamente igual. O próximo que iremos ver é o de leitura de texto. Assim como o modelo anterior, os parâmetros são os mesmos. Irei apenas alterar para passar a linha que recortamos da detecção anterior, já que se passar a imagem completa, o modelo não irá conseguir performar, já que não foi treinado para receber a imagem inteira. Como podemos ver no dicionário de saída, temos o texto exatamente conforme a imagem, mostrando que conseguiu realizar a leitura. Ou seja, se já tivermos as linhas, podemos rodar diretamente este modelo, sem precisar utilizar o pipeline completo. Inclusive, deixa mais flexível. De repente, pode utilizar outro detector de objetos, como o Iolo, o qual vimos em outro vídeo no canal e apresenta resultados extremamente bons. Inclusive, já realizei projetos com ele detectando linhas e se saiu muito bem. Neste vídeo conseguimos contemplar uma biblioteca incrível para a leitura de textos em imagens, o qual, como vimos, é bem flexível e apresenta diversos modelos pré-treinados para fazermos todos os pré-processamentos necessários para conseguirmos reconhecer o texto. E cá entre nós, são muitos modelos, já que a leitura de texto, por mais que pareça simples, exige um pipeline bem complexo, o qual o PedoOCR nos fornece, cabendo a nós analisarmos quais recursos realmente iremos necessitar para o nosso pré-processamento. Com isso, podemos finalizar por aqui. E quem sabe até a próxima. Fui.